Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, isso mesmo, todos os sábados de 21 às 22 horas aqui pela Rádio Tropical AM em 830 kHz. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Você deve estar estranhando que esse não é o fundo musical que a gente costuma iniciar aqui a nossa apresentação, mas hoje é
antevéspera de Natal, dia 22 de dezembro. Desde já, Feliz Natal! Boa noite, Dona Flávia! Ritmo de festa, ritmo de Natal. Boa noite a todos os irmãos ouvintes, boa noite família Tel, boa noite nossos irmãos aqui presentes. Ritmo de Natal, ritmo de festa, que Pai Oxalá abençoe a todos. Isso, maravilha. Olha, ele também já está aqui fazendo assim, ó, o nosso querido irmão Alexandre Bahia. Ele também tem intimidade com Papai Noel. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes. Boa noite a nossa querida família Tel. Boa noite a todos os ouvintes. Um programa especial. Estamos aí às vésperas de Natal. Que esse espírito já possa estar nos corações de todos nós e que hoje nós tenhamos mais um dia de trabalho, de troca de ideias e de muito aprendizado. Se Deus quiser e Ele quer. E nesse clima contagiante do Natal, do Papai Noel, vamos dar o nosso boa noite aqui para o meu querido irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Alexandre Bahia. Aos queridos ouvintes e a família Tel. E Feliz Natal, né, para todos nós. Feliz Natal para a família Tel, Feliz Natal para os nossos ouvintes, Feliz Natal para todo mundo. Estamos na antevéspera do Natal, né? Esse Natal que vem aí com rabanada, com peru, com bacalhau, com tudo que tem direito. Olha, eu já estou sentindo o cheiro da rabanada lá da Dona Flávia. Não é mole não, hein, gente? Com certeza, rabanada lá me esperando para eu fazer. Estamos convidados, Luiz? Com certeza, a família Tel toda convidada, a família Umbanda Sem Fronteiras também. Haja pão para rabanada, né, gente? Bom, meus irmãos, vamos então para o nosso quadro Transformando, Transformando especial de Natal. Lembrando que nesse momento a gente fala dá sempre o boa noite falando sobre o aniversariante. Não podemos nos esquecer que o aniversariante o grande aniversariante é Jesus Cristo, né? Então, mas no finalzinho do programa nós vamos falar alguma coisa sobre ele e vamos em frente. Vamos ao nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas. Vamos colocar o fundo musical do cavaquinho do Natal, né, Rosane? Vamos fazer esse programa em ritmo de Natal, né? Tá aí? Tá na agulha? Solta pra gente ouvir, vamos lá. 1, 2, 3 e... Dona Flávia já tá aqui, ó. Esse é um ritmo que eu gosto, né? Ela adora, com certeza. Falou de samba, de pagode, Dona Flávia adora, gente. Com certeza. Vamos então levando nesse ritmozinho de Natal o nosso quadro Transformando, que nos foi enviado pela nossa irmã Patrícia Gebrim, né? Então ela fala aqui, ela nos pergunta: como posso me tornar mais espiritual, né? Então estamos aí na antevéspera do Natal, então com certeza a gente precisa estar espiritualizado. O Natal é um momento de troca de presentes, de alegria, da ceia, tá tudo maravilhoso, mas nós não podemos esquecer a parte espiritual, já que nós somos todos espiritualistas, umbandistas. Não podemos deixar de nos lembrar do aniversariante, que é o nosso mestre maior, Oxalá, Jesus Cristo, né? Mas diz ela aqui que espiritualidade é um estado no qual temos a consciência de que tudo ao nosso redor e dentro de nós está interligado. As pessoas confundem espiritualidade com religiosidade,
Outras vezes misturam espiritualidade com espiritismo, que é a doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma e da existência de comunicação por meio da mediunidade entre vivos e mortos, entre os espíritos encarnados e desencarnados e por aí vai. Então diz aqui a opinião da Patrícia: antes de mais nada, espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes. Uma pessoa pode ser espiritual sem ser necessariamente religiosa. Não precisa frequentar uma igreja, um templo, uma sinagoga, não precisa seguir um conjunto de regras para se comunicar com Deus. Basta que acredite na existência de algo maior, que paire além do mundo da matéria. Vamos por parte então, gente, falando então sobre isso. Eu acho também que você não precisa estar dentro de uma casa de umbanda, que é o nosso caso, né, dona Flávia? Para a gente crer em Deus, para a gente crer numa coisa sobrenatural, né? Em algo que está acima de nós. O que nós precisamos exatamente é ter o coração com propósitos sublimes, com boas intenções, fazendo caridade e não seguindo regras muitas vezes impostas por determinadas religiões ou filosofias religiosas. O que você acha? Não, com certeza. Inclusive, se a gente for fazer uma avaliação, né? Existem muitas pessoas que não têm assim uma religião e que são muito mais espiritual do que algumas que estão dentro de qualquer religião, né? Porque elas cumprem exatamente com esse lado que você falou, né? Fazendo a caridade, pensando no outro, amando o seu próximo, se doando, né? Isso para mim é ser espiritual, né? Se voltar sempre para uma espiritualidade, pensamentos voltados ao nosso Pai Maior, né? Colocando ele sempre na sua mente, no seu coração, para que ele possa ter assim uma caminhada, né? Auxiliando sempre, né? Então eu acho que realmente a religião, ela faz com que a gente tenha um ponto de apoio, né? É um ponto de apoio pra gente, porque às vezes a gente sempre, né, precisa de um ponto de apoio, na verdade. Mas não quer dizer que o que não tenha não seja uma pessoa que esteja voltado para o espiritual, né? Que seja espiritual. Então eu acho que é por aí. E pegando um gancho, Bahia, nessa colocação que a dona Flávia fez, eu acho que a gente não pode desmerecer o grande trabalho das religiões de uma forma geral, porque o próprio nome já diz, né? A religião vem do religare, né? De ligar criatura e criador, né? Muitas vezes a gente não sabe como chegar ao nosso criador e a religião está ali para nos trazer essas ferramentas. É o ponto de apoio que eu estou falando, É o ponto né? de apoio que ela está trazendo, exatamente. Exatamente, Luiz. Ela nos dá assim uma orientação, lhe dá princípios morais, éticos, né? E religiosos também. Então são ferramentas importantes que nós podemos utilizar na nossa reforma interior, né? As pessoas têm que entender o seguinte: o culto, o sacerdócio é importante, mas de nada adianta se você não tem aquilo dentro de você, né? Você pode ir para uma igreja, rezar, né? Mas você dentro de você não tem esse amor, você não tem essa caridade, você não tem essa busca por se tornar uma pessoa melhor, não é? Então a religião é importante para lhe dar essas ferramentas. Você tem que saber como utilizá-las bem para que você possa evoluir e também possa ajudar as pessoas que precisam. Eu acho que é aí que está importante. Ser um adepto, você pode dizer: eu sou um adepto de religião de Umbanda. Ser um adepto não é só colocar a roupa e ir para dentro do terreiro. Você tem que ser um adepto em todos os momentos. Sem dúvida. Né? E você pode ser um adepto sem necessariamente estar dentro de um templo também. É por aí, sem dúvida nenhuma. Inclusive, até sobre isso que o Alexandre Bahia está falando, Vinícius,
A gente precisa entender o seguinte, as religiões, elas têm os seus ritos, elas têm a sua liturgia, vamos assim dizer, as suas liturgias, né? Vamos assim dizer. É como o texto diz aqui, né? Se a sua religião diz que você deve rezar, você reza. Mas também não deixe de falar com Deus. Olha só. Se a sua religião lhe diz para você fazer jejum, jejue, mas preste atenção ao que sai da sua boca. Olha aí, ó. Se a sua religião lhe estimula a ler um livro com ensinamentos, leia, mas que palavra alguma o impeça de olhar no fundo dos olhos das pessoas que convivem com você, porque é lá, por trás das pupilas, que mora a alma, à espera de ser revelada. Então, o que a gente está vendo aqui nesse texto? Que não basta nós sermos religiosos. Antes de sermos religiosos, nós precisamos ser seres espirituais. Acreditar em Deus acima das religiões. Como é que você vê isso? Eu acho que com certeza é isso, né? Acima de tudo, buscar sempre a nossa reforma interior, né? Vigiar as nossas condutas, né? Perante ao próximo, né? Ao nosso irmão, né? Vigiando nossos pensamentos, nossas ações, o que sai da nossa boca, né? Que às vezes no momento, né, de infeliz, né, você acaba ultrapassando e falando coisas demais, desnecessárias, né? E saber também que quando errar, né, reconhecer, olhar para essa outra pessoa e pedir perdão, desculpas, né? Saber onde errou, né? Todos estamos aqui, somos humanos e estamos aqui para errar, né? É isso. Ele está trazendo aqui, esse texto também traz aqui uma questão que ela é assim, vamos assim, eu não concordo um pouquinho, né? Está aqui dizendo, se as religiões fossem realmente espiritualizadas de fato, nunca existiriam guerras religiosas. Não há nada menos espiritualizado do que agredir, ofender ou matar em nome de Deus. A distorção humana tem se utilizado da religião para cometer barbáries, e a nossa falta de consciência tem permitido que isso se estenda e perpetue. Veja bem, minha irmã Patrícia, se estiver nos ouvindo, né? Eu só vou discordar de você uma coisa. Eu acho que não são as religiões que promovem essas guerras que você citou. Atenção. São os homens. Exatamente. Todas as religiões, elas pregam a paz, né? A interatividade com o sagrado, entre outros fatores. Eu acho que determinados homens, ao quererem interpretar de acordo com a sua, vamos dizer assim, com as suas convicções nefastas, né, por assim dizer, aí sim é que a coisa se transforma de acordo com os seus propósitos, não é por aí, dona Flávia? Exatamente, eles vão fazer a coisa de acordo com a sua vontade, daquilo que ele quer fazer, né? Porque ele é um líder, né? Ele está ali no comando e ele quer fazer com que todos acreditem naquilo que ele está dizendo, para que tudo possa ser feito da forma como ele deseja. Então a gente não pode misturar as coisas, são pessoas, não é a religião, né? A gente não pode colocar dessa forma. As pessoas, elas estão sendo induzidas, né, por uma pessoa doentia, né, com a mente doentia, que vai fazer com que eles tomem um caminho errado. E eles confiam, né, eles acreditam e acham que aquilo ali é daquela religião. E na verdade não é daquele homem que está ali se colocando à frente daquela religião. É diferente. Com certeza. Né? E você não acha, Bahia, que as religiões, de uma forma geral, elas prestam, e nós temos que ser, a Umbanda é a religião mais universalista que se conhece, né? Então nós não temos qualquer tipo de preconceito em relação a qualquer religião. Então precisamos, muito pelo contrário, reconhecer os serviços inestimáveis de todas as religiões em prol da humanidade. Imagina o que seria o nosso planeta se não existissem as religiões, que por mais que a gente possa muitas vezes não se aperceber, elas seguram o ser humano. Exatamente, Luiz. Principalmente nas idades médias, né? Naquela época de guerras, que se conquistava tudo a partir das guerras. Tudo. As religiões,
de certa forma, deram um pouco de freio a esses instintos do homem, né? O homem, a partir do momento que começou a se aproximar do religioso, começou também a temer a Deus, né? Então, claro que de certa forma distorcida, as primeiras, né, antigamente as religiões, as pessoas deixavam de fazer determinadas coisas por medo de um castigo e não pela consciência do errado, né, pelo medo de Deus castigar. Então, quer dizer, de certa forma foi para dar esse freio nos instintos do homem, né? Com o tempo, com o estudo, com a evolução, já estão começando a ter uma outra visão dessa parte da religiosidade, mas a contribuição foi muito grande, ainda continua sendo, né? É uma ferramenta importante nos religar a Deus para que nós possamos voltar, porque na verdade nós estamos voltando, né? Nós viemos de Deus e estamos voltando a Deus. Aos poucos nós estamos voltando aos pés do Divino Mestre. Com né? certeza absoluta. Né? E eu vou, assim, aproveitar rapidamente esse minutinho que falta, já que nós estamos falando de religião, né? Para mostrar para vocês um caso que aconteceu em outubro de 1995, que foi realmente um caso muito badalado aí na imprensa, que teve uma grande repercussão, né? Todos se lembram daquele caso daquele pastor que chutou na televisão a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Isso foi realmente algo que gerou um clamor popular muito grande. Então o que acontece? O tempo passou, né? Porque tudo na espiritualidade está atrelado ao tempo, né? E eu soube que há pouco tempo esse senhor, esse pastor, ele teve um problema orgânico de saúde sério, grave, teve que ser tratado num hospital, entendeu? E entre os médicos que lhe atenderam, os enfermeiros, o pessoal da área de saúde, existia ali realmente uma enfermeira que chamou a atenção pelo carinho que ela o tratava, quase como se fosse um carinho materno, né? De mãe para filho e tal. E esse nosso irmão, esse pastor, ele conseguiu se curar. Como ele é uma pessoa que tem muitas posses materiais, ele resolveu promover assim um encontro, uma festinha, né? No dia da alta hospitalar dele, né? E o que chamou a atenção foi que ele não encontrou essa enfermeira que ele tratou, que era uma pessoa de pele negra, né? Escura, né? Então ele foi ao diretor do hospital querendo saber que dia que essa irmã estaria trabalhando, porque ele queria que essa irmã participasse dessa festa, porque ela foi fundamental no tratamento, pela atenção, pelo carinho e tal. Só que veio a primeira surpresa, que o diretor do hospital disse para ele que realmente essa irmã não existe, porque não havia ninguém ali trabalhando de pele escura, de cor negra. Ele não ficou satisfeito com aquilo que o diretor falou e resolveu perguntar aos médicos, aos colegas, às enfermeiras, para ver se algum deles ali conhecia. E realmente foram unânimes em dizer que nenhum deles conhecia nenhuma enfermeira ali, ninguém na área de saúde daquele hospital que fosse de pele negra. Então isso teria sido, segundo a mensagem que eu recebi, teria sido a razão desse pastor, então, chorar muito e se lembrar do que ele fez, e ele teria se convertido, então, à religião católica, arrependido de ter chutado a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que, para quem não sabe, também é uma imagem cuja cor da pele da santa seria, vamos assim dizer, entre aspas, na cor negra, né? Então, isso é para você ver como é que as coisas funcionam. E como diria aquele samba da Alcione, né? Nada como um dia atrás do outro. Tá certo, gente? Bom, vamos aqui encerrando o quadro Transformando. Vamos para os nossos recados da semana, né? Lembrando que o Templo Estrela do Oriente está em recesso, não é isso, Bahia? Isso, Luiz. Estamos em recesso, mas temos ainda a nossa sessão de praia, Luiz, que vai se realizar
no dia... A nossa primeira sessão do ano será dia 14 de janeiro. É isso, 14 de janeiro. Isso. Sim, Tempo Estrela do Oriente está em recesso, teremos nossa sessão de praia. E no dia 11 retornará às suas atividades no dia 14 do 1, segunda-feira, às 20 horas, com a primeira gira de 2013. Exatamente. Na grande vibração dos Exus e Pombagiras. Isso. Vale ressaltar que o programa A Umbanda Sem Fronteiras não sofrerá qualquer alteração em sua programação. Perfeito. Que, aliás, nós hoje estamos chegando lá da Barra da Tijuca, né? Com uma grande gira que nós tivemos lá hoje. Estamos aqui fazendo o programa com todo carinho. E o Vinícius também tem o recado do nosso querido irmão César Delfino. Fala, Vinícius. Isso mesmo, Luiz. Queremos convidar todos os irmãos para conhecer o Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 7h30 da noite. E na última sexta-feira de cada mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. E o endereço fica na Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Informações 31017168. 31017168. Exatamente. Como eu falei, hoje nós tivemos a nossa gira de praia, né? E eu quero falar de uma outra sessão de praia muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, que é o 10º Presente de Iemanjá, que vai acontecer no próximo sábado, dia 29 de dezembro, na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Então, anotem aí, gente, sábado, dia 29 de dezembro, 4 da tarde, em frente ao posto 4 da praia de Copacabana. Todos os umbandistas têm que estar lá em Copacabana, sábado que vem, 4 horas da tarde, em frente ao posto 4, para todos nós reverenciarmos Iemanjá, agradecermos pelo ano de 2012, né, e pedimos forças para esse ano de 2013. Tá certo, gente? Não vamos nos esquecer. Sábado que vem, 10º Presente de Iemanjá, uma realização dos nossos irmãos lá do Mercadão de Madureira, meu querido irmão Guaraci. Um grande abraço para você. Então, sábado que vem, dia 29 de dezembro, 4 da tarde, em frente ao posto 4 da praia de Copacabana, o 10º Presente de Iemanjá. Muito bem, hoje, dia 22 de dezembro, antevéspera de Natal, claro que a nossa música sagrada reverenciando o maior de todos os mestres, nosso Oxalá Supremo. Xeuê Pababá, se nosso pai Oxalá. Bababá. Oxalá nas oliveiras pediu ao Senhor do mundo. Oxalá nas oliveiras pediu ao Senhor do mundo que plantasse e semeasse a caridade que o Pai determinou. Que plantasse e semeasse a caridade que o Pai determinou. Como é lindo Oxalá, como é lindo Oxalá, como é lindo Oxalá em seu congá. Como é lindo Oxalá, como é lindo Oxalá, como é lindo Oxalá em seu congá. Oxalá nas oliveiras. Eu queria lembrar então que nós, lá no Templo Estrela do Oriente, estamos em recesso desde o dia 11 de dezembro, hein, gente? E vamos retornar sem falta nenhuma, se Deus quiser e Oxalá permitir, dia 14 de janeiro, com a primeira gira de 2013 na grande vibração dos Exus e Pombagiras. Hoje, antevéspera de Natal, saravá a grande força de Oxalá, nosso Mestre Jesus, que Ele nos ampare, nos acompanhe, nos dê luz, força, caminho e direção. Nós vamos aos nossos spots, vamos assim dizer, falando bonito, né? O nosso intervalo comercial, e daqui a pouquinho nós estamos de volta com o quadro Saravá Umbanda. Como é lindo Oxalá, como é lindo Oxalá em seu congá.
Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Acabou com a Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor. O jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pela rádio Tropical AM em 830 kHz. Fale com seu irmão, com a sua irmã, com seu pai, com a sua mãe. Você pode ouvir não só pelo rádio, como também pelo site da emissora. É o www.tropical830am.com.br. Lembrando também que você pode ouvir o último programa exibido através da página do TEL. Anota aí, www.temploestreladooriente.com. Vai sempre ouvir o último programa que foi ao ar. E também você pode nos mandar e-mail com sugestões, com críticas, com elogios, seja o que for. programa@aumbandasemfronteiras.com. Mas eu queria lembrar a vocês, nós vamos inclusive agora para o quadro de perguntas e respostas Saravá Umbanda, que já estão abertas as inscrições para a 10ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Gente, começa hoje, é dia 22 de dezembro, começa dia 7 de fevereiro de 2013, hein, gente? O curso tem a duração de 5 meses, sendo ministrado por mim e pela mãe Flávia Barros, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, né? Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Falaremos sobre rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Tudo aquilo que você já está acostumado a ouvir aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras e muito mais. Então conheça o nosso curso.
que é a Umbanda Sem Fronteiras. Informações 2597-1323, anota aí, 2597-1323, ou você também pode se inscrever no site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Queria lembrar também que no próximo sábado, dia 29, todos os umbandistas no 10º presente de Iemanjá, lá na praia de Copacabana, 4 horas da tarde, em frente ao posto 4. Todos os umbandistas lá, hein, gente? Vamos para a nossa primeira pergunta de hoje, dona Flávia? Vamos sim. A Beth Lopes nos pergunta por e-mail o seguinte: sou muito interessada no espiritismo e na Umbanda. Gostaria muito de fazer parte como médium atuante, mas tive um problema com meu marido relacionado ao ciúme e que talvez seja um empecilho para a minha atuação. Depois disso, não consigo me fixar em lugar nenhum e não deixo meu marido ficar também. Sempre participo das sessões de vocês e percebo que são muito sérios, por isso peço orientação. O que pensam em relação ao assunto? É comum acontecer? Poderei fazer parte novamente de alguma casa espírita? Beth, né? O nome dela, né? Isso, Beth Lopes. Minha irmã Beth, nosso saravá fraterno, você está falando que você tem ciúmes do seu marido. Minha irmã, veja bem, os ciúmes, primeiro nosso saravá fraterno, os ciúmes, ele até certo ponto, ele é uma coisa que se pode tolerar, é algo até natural. Agora, quando ultrapassa determinado limite, veja bem, isso pode se transformar numa patologia espiritual, tá? Numa doença denominada como processo obsessivo, com certeza absoluta. Eu acho o seguinte, Beth, um ditado que a vovó dizia desde pequeno: o que é do homem, o bicho não come. Se o seu marido tiver que ser seu marido, ele será seu marido. É por aí. Entenda que o caminho de vocês, ele precisa ser pautado, antes de mais nada, e essa é que é a inversão de valores. O ser humano começa a pensar numa relação conjugal primeiro pela parte da carne, o sexo e etc e tal. A coisa precisa ser ao inverso. Você precisa primeiro cultivar o amor fraterno. O que é o amor fraterno? Amor fraterno é aquele que dá a mão na hora que o seu cônjuge precisa, que perdoa num momento de fraqueza, que o entende num momento de nervosismo, de desequilíbrio, que está ao lado trocando experiências, nos momentos felizes, nos momentos tristes, entre outros fatores. Quando se cultiva esse sentimento fraterno, esse amor, aí sim a consequência, né, que é o fim, ou seja, é o produto final, vamos assim dizer, aí sim vem o amor carnal. Você está entendendo? Então a humanidade ela faz ao contrário. Por isso é que muitas vezes os relacionamentos eles não conseguem ter um prosseguimento. É aquilo que a gente costuma dizer, né? Que isso é uma pergunta que todo marido e toda esposa precisam ter dentro de si, anotado na agenda, né? Nos momentos de desencontro. Vê assim: o que é que eu quero para a minha vida? Ser feliz ou ter razão? Se você fizer essa pergunta nos momentos dos desencontros, você assim tem 99% de chance de dar assim uma boa esticada no seu relacionamento de forma indefinida. Entendeu? Agora, ciúmes, de jeito nenhum. Você tem que fazer a sua parte e ele tem que fazer a parte dele. O que tiver que ser, entrega na mão de Deus. Se vocês fizerem a parte de vocês, tá tudo certo. O que você acha, mãe? Na verdade, o ciúmes, ele não pode interferir em nenhum tipo de trabalho que ela possa vir a fazer.
né? Seja ele espiritual, seja material, seja... Principalmente, né? E, infelizmente, os ciúmes, por ela ter passado por alguma determinada situação com o esposo dela, ficou como se fosse um bloqueio para ela, né? Ficou como se fosse um bloqueio, porque ela diz aqui que ela não conseguiu, desde então, desde que ela teve problema com o esposo por causa dos ciúmes, ela não conseguiu se firmar em nenhuma outra casa, né? Então isso se tornou um bloqueio para ela. Por quê? Porque ela fica pensando, né, que o esposo, ou ela, ou vice-versa, né, possa criar uma outra situação de ciúmes por conta dela ter voltado a trabalhar numa casa, etc. Né? Então, é o que eu falei e que você falou também. Nós não podemos deixar que esse tipo de sentimento tome conta de nossas vidas, muito menos que ele atrapalhe a nossa caminhada, seja material, seja espiritual. Eu não tenho a menor dúvida disso. Meu irmão Bahia, você tem uma opinião também, alguma coisa a acrescentar sobre essa pergunta da irmã? Luiz, isso demonstra que a pessoa ainda não está preparada, né, para assumir essa responsabilidade. Ela está procurando orientação, né? Deveria ter procurado aos dirigentes. A gente sempre bate nessa tecla. Com certeza. Qualquer problema dessa natureza tem que ser tratado com os dirigentes, que eles são as melhores pessoas, que teriam a melhor orientação para dar para essas pessoas, né? E as pessoas acham que simplesmente interromperem um compromisso que assumiram com a casa, interrompe por questões pessoais, né? Então, acho que essas pessoas, primeiro, teriam que ter uma orientação, procurar se cuidar espiritualmente, porque eles estão abrindo essa faixa vibratória para isso é uma obsessão. Na minha opinião, essa pessoa está passando por um processo obsessivo. Estão precisando de ajuda. De ajuda, né? Exatamente. Então, se essa pessoa não procurar cuidar desse problema, ela não terá condições. Ela, inclusive, perguntou se achou o trabalho do Templo Estrela do Oriente um lugar sério, mas o problema não está no lugar. O problema está dentro dessas pessoas. Essas pessoas precisam dominar esses instintos, né? Esse processo obsessivo, e para terem condições de trabalhar, não importa o lugar que escolham, né? O importante é essas pessoas estarem preparadas para fazer um trabalho espiritual, não é isso? É por aí, com certeza. Vinícius, dentro assim de muitos dos seus, vamos dizer assim, dos casamentos que você já teve, você... Ai, meu Deus, como eu mexo com Vinícius. Vinícius, o que você fala dos ciúmes? Fala pra nós. Ou você não tem ninguém ciumento do seu lado? Não, na verdade, eu já tive um relacionamento que terminou por causa dos ciúmes, né? Então, é mesmo? Foi. Então, na verdade, foi um processo complicado, né? A pessoa que tem ciúmes contra a pessoa que é vítima, né, desse sentimento, né? Cada vez mais você tenta amenizar a situação e a situação aumenta, né? Então é um processo realmente complicado, né? O que eu acho que ela deve pensar, primeiramente, ela está numa casa espírita, então ela está ali para se doar, né? Então ela não pode ficar ali parcialmente, né? Ela tem que realmente canalizar os pensamentos dela para uma outra ação, né? Eu acho que quando ela começar a se conscientizar, né, que ali ela tem que ter uma outra postura, eu acho que ela vai conseguir amenizar o sentimento de ciúme. E aí sim vai ter uma chance de recuperação do estado dela. Maravilha, maravilha. Olha, não é fácil não, viu, gente? Interromper o trabalho espiritual por causa de ciúme é uma coisa realmente difícil. Mas, vamos ver. Tem uma pequenininha aí, dona Flávia, nós estamos em cima da hora? Tem sim. A Juliana Cardoso pergunta o seguinte: o que quer dizer médium cabeça de oratória?
Juliana, né? Será que é a Juliana? Será que é a Juliana? Juliana Cardoso. Coincidência, né? Por acá dela também é Cardoso. Também. Olha, Juliana, o nosso saravá fraterno, isso naturalmente é um apelido, né? Vamos assim dizer. Cabeça de oratório, quando a gente fala, é aquele médium que vamos dizer assim, toca para Xangô, ele incorpora, toca para Caboclo, ele incorpora, toca para Ogum, ele incorpora, Iemanjá, ele incorpora, ou Molu incorpora. Parece um elevador, você toca ali no botão, desce o elevador, depois sobe. Aperta no botão, desce o elevador, sobe. Isso traz, ou pode trazer, uma série de consequências nefastas, problemáticas para o médium, para a corrente, perda de energia, quebra de corrente, entre outros fatores, desregulagem da faixa vibratória, entre outras questões comprometedoras. Então, não é bom. Importante que a gente tenha uma vibração de comando do dia, entendeu? E, obviamente, que a gente possa ser guiado, veja bem, isso tudo dentro da nossa visão doutrinária, guiado dentro daquilo que está predisposto para nós trabalharmos, né? Senão a coisa realmente pode se complicar, tá bom? Bom, minha irmã Rosane, eu queria que você colocasse primeiro a homenagem a Jesus que nós vamos fazer, em seguida depois aquela outra música que eu te pedi, que era a Rei dos Reis. Primeiro vamos à homenagem ao nosso querido Pai Oxalá. Xeuê pra babá. Xeuê pra babá. Oxalá nas oliveiras pediu ao Senhor do mundo. Oxalá nas oliveiras pediu. Desde a mais remota antiguidade até os dias atuais, no mais distante espaço infinito, pelas galáxias ou nos 4 cantos de nosso planeta, os seres deram-te vários nomes. Foste o Criador de tudo, do céu, da terra, dos homens, dos animais, e mesmo assim não aprendemos como te chamar. Viste muitos conflitos, enxugaste o pranto dos oprimidos e estendeste as mãos àqueles que teimavam em não te conhecer, pois entendias que no fundo do coração de cada pessoa haveria de existir sempre uma porção do teu ser. Porém, não descobriram o teu nome. Podemos te ver no alegre voo da borboleta, nas rosas de variados matizes que enfeitam o jardim, nas abelhas que pousam sobre as flores, na água límpida da cachoeira, na imensidão do mar, no maravilhoso canto do pássaro, que o saúda como se agradecesse a tua existência. Mas com tudo isso não sabemos o teu nome. Sentimos tua presença nos olhos de um ibeji, onde nasce a lágrima da inocência, na simplicidade de um preto velho, onde a humildade nos é ensinada, na pujança de um caboclo que nos livra da dor e da aflição, na mística madrugada que nos traz revelações. Enfim, nas giras, nas cerimônias, nos rituais, mesmo sem sabermos quem tu és, estás sempre presente, pois das tuas mãos exalam os mais agradáveis odores, cujos aromas traduzem os mais belos e puros sentimentos. És a razão de nossas vidas, nossa paz interior, a luz das trevas, o remédio para todas as feridas,
a energia que cura, pois a fragrância na rosa é mais poderosa que os espinhos. Um momento de reflexão, a busca da sintonia com as mais altas vibrações do astral. O olhar com a pureza da alma é a certeza da descoberta que teu nome é Jesus Cristo, o Deus do amor, a magia e o encanto, a salvação em meio à dor e às discórdias, a alegria aos olhos dos aflitos. Pai, faça-nos compreender que na consciência do teu ser revelam-se os segredos da vida. Permita que em nossa busca interior possamos lembrar do teu nome como a grande energia e ritmo de vida, para que estejas sempre presente, mesmo nos diferentes graus da escala, nas várias etapas do caminho que nos levará ao encontro da espiritualidade. Rei dos Reis, antevéspera de Natal, Jesus Cristo, nosso Pai, Mestre dos Mestres, força, luz, princípio e fim. O nosso boa noite na grande vibração de Oxalá. Dona Flávia. Meus queridos irmãos, é sempre muito emocionante a gente se pronunciar nessa data, nesse período, porque eu acredito que seja um período que todos estamos sensíveis a essa energia maravilhosa. É um período que faz com que a gente lembre de nossos entes queridos, dos nossos irmãos queridos que se foram, parentes, amigos, irmãos. Que nosso Pai maior, que a luz divina possa estar em nossos caminhos, possa iluminar nossas mentes e nossos corações, transformando os nossos sentimentos, para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos nos amar, para que nós possamos nos ver como irmãos que somos e que nós possamos estar sempre juntos, sob a luz e a força do nosso Pai Maior. Alexandre Bahia, seu Feliz Natal também para todos. Boa noite, meus queridos irmãos. Que esse espírito do Natal possa estar presente nos corações de todos. Que possamos fazer do nosso mestre maior, como diz a música, o nosso ideal. Possamos vivenciar os ensinamentos que o nosso divino mestre nos deixou. Possamos a cada vez mais compreender e praticar tudo aquilo que nos é ensinado todos os dias, para que possamos cada vez mais ser merecedores de ser chamados de filhos de Deus. Feliz Natal a todos. Feliz Natal, meu querido irmão Vinícius. Feliz Natal a todos aqui presentes, Luiz, Flávia, Bahia, aos nossos irmãos, aos nossos queridos irmãos da família Tel e aos queridos ouvintes, né? Desejo sempre nesse dia, né, tão espiritual, que o grande ensinamento, acima de tudo, perdão, né, seja nesse próximo ano praticado por todos nós, que
nós saibamos nos perdoar e a perdoar também o próximo. Feliz Natal a todos, que Oxalá os abençoe. Feliz Natal a todos.